de fato acontece depois que deixamos o mundo? Reencarnação? Paraíso? Inferno? Graça e paz, meus amados irmãos, eu sou o pastor Adelso Ferreira, sou pastor das igrejas Batista da Provisão. Estou aqui mais uma vez para responder a uma pergunta de um de nossos irmãos. A pergunta é: após a morte do ser humano, ele está inerte ou ele está em plena consciência, esperando a vinda de Jesus e o corpo de glória prometido na palavra de Deus? Eu quero responder a esse irmão utilizando-se da palavra de Deus. Primeiramente, nós temos vários segmentos que ensinam acerca de uma vida após morte. Pessoas que acreditam que aquele que já morreu, ele pode voltar a esse mundo e ainda manter relações pessoais, relacionamentos com as pessoas que aqui estão. Isso é, de certa forma, chamado de necromancia ou consulta aos mortos. Aqui nesse mundo, uma pessoa habilitada espiritualmente, ela consegue trazer aquela que já partiu para uma eternidade com Deus ou para uma eternidade sem Deus. Existe também um outro segmento que ensina que o morto ou a alma da pessoa morta, ela fica vagando até um certo tempo em que vai reencarnar e nascer nesse mundo novamente. Existe também uma outra posição conhecida que ensina que a pessoa após a morte que não se dirige para o céu, ela fica em um estado intermediário. E ali nesse estado intermediário ela vai receber rezas, aonde essas rezas vão purgar, vão purificar os pecados cometidos por essa pessoa, porque eu entendo que essa pessoa está ali porque ela não é digna de merecer o céu, também não é tão ruim para merecer o inferno, então ela fica no purgatório e passados os tempos dessas rezas, ela vai subir para junto de Deus. A Bíblia ensina, em Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, a Bíblia já não deixa nenhuma base para que a pessoa, após a morte, ela possa se comunicar com alguém nesse mundo. A Bíblia não dá nenhuma base para que depois da morte a pessoa reencarne novamente em um outro ser humano. A Bíblia não deixa nenhuma base para que após a morte a pessoa ainda possa receber salvação ou, de certa forma, ser considerada justa e ir para junto de Deus. A Bíblia diz claramente: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e após essa morte o que vai seguir é o juízo. Agora, o estado em que estão esses seres humanos, pessoas, personalidades, almas, após a morte. A Bíblia diz que em clara consciência. Nós podemos ver o apóstolo Paulo escrevendo sobre isso aos Filipenses e deixando claro que o desejo dele era partir e estar com Cristo. Alguns segmentos ensinam que após a morte o crente vai ficar dormindo e só vai retornar à consciência quando Jesus vier para, junto com Jesus, receber o corpo glorificado. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que após a morte, o crente ou o ímpio, ele estará em plena consciência. A Bíblia ensina no capítulo 16 de Lucas que o rico e o Lázaro é uma parábola bem conhecida, eu acredito que você conheça. Se não conhece, você pode olhar depois o capítulo 16 de Lucas. O rico e o Lázaro estavam em plena consciência. Um estava em tormentos, o outro estava no seio de Abraão, que significa junto do Senhor, em paz.
Paulo diz que preferiria partir dessa vida e estar para sempre com o Senhor, o que lhe era mais proveitoso. Eu não acredito que Paulo estava querendo ir dormir na presença do Senhor. Quando nós olhamos o Senhor Jesus falando no capítulo 10 de Mateus, versículo 28, ele diz assim: não temam os que podem matar o seu corpo, mas não pode matar a sua alma. Antes temam aquele que pode tanto fazer perecer a alma como o corpo no inferno. Então nós vemos que Deus, Ele nos deu uma alma que é eterna. A doutrina que ensina o sono da alma não tem base bíblica. Eles se baseiam no versículo de Eclesiastes que diz que os mortos não têm consciência nenhuma, que os mortos não têm mais relacionamento nenhum nesse mundo de ódio ou de amor. Só que o que acontece é que a Bíblia ali, ela fala debaixo do sol. Se completarmos o versículo de Eclesiastes, eu vou achar para você, você vai ver que a Bíblia fala que ali não tem mais nenhuma, pode-se dizer, influência ou até mesmo comunicação aqui nesse mundo. É isso que a Bíblia diz. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco eles têm recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste mundo, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Debaixo do sol é nessa terra. Isso a Bíblia afirma, que o morto não tem parte alguma mais. Só que isso não quer dizer que ele está inerte, que a alma está inconsciente. Quando nós lemos o capítulo 6 de Apocalipse, nós vamos olhar lá também e vamos ver que as almas dos mártires, João vê na visão que Jesus lhe dá das coisas futuras. A Bíblia ali nos ensina que Jesus dá essa visão a João. Os mártires estavam clamando debaixo do altar: até quando o Senhor não vingará o sangue daqueles que morreram pela sua palavra, dos justos? Então nós acreditamos pela parábola de Lázaro e do rico, pelas palavras do apóstolo Paulo, pela palavra de Jesus e também pela transfiguração, capítulo 17 de Mateus, aonde Moisés aparece ali conversando com o Senhor, Moisés e Elias. Moisés morreu, Elias foi trasladado, mas Moisés morreu e Deus sepultou Moisés, diz a sua palavra. Então, o que acontece com os mortos após a partida deste mundo? Estarão conscientes. O crente estará para sempre com o Senhor. Será recebido pelo próprio Senhor Jesus e estará na glória, desfrutando de todas as alegrias e promessas que um dia o Senhor lhe prometeu. Receberá um novo corpo, um corpo de glória semelhante ao corpo do Senhor Jesus, e viverá eternamente com Deus. O ímpio, aquele que rejeitou o Senhor, aquele que não quis o Senhor, estará no inferno, como diz aqui Lucas 16. E em tormentos, diz a Bíblia, em tormentos, ele clamou: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Quem mais falou do inferno na Bíblia foi o Senhor Jesus. Então a alma estará consciente e sofrerá as penas da rejeição de Deus ou da rejeição da palavra de Deus
pela eternidade. Receberá também um corpo naquele grande dia, para sofrer eternamente. E a Bíblia diz que será lançado o inferno, o diabo e todos os seus seguidores no lago de fogo e enxofre. E ali sofrerão de eternidade a eternidade. Alguém diz, mas Deus é bom, Deus é amor, como Deus de amor se reservaria esse direito de saber que existe pessoas, almas sofrendo, queimando no inferno? Nenhum de nós, nem eu, nem ninguém nesse mundo, merecia salvação. Todos estavam entregues à condenação do inferno. Deus enviou Jesus, o seu Filho, para nos salvar, porque Ele amou de tal maneira que não há como explicar. Agora, a pergunta eu deixo para você, eu retorno ela para você que pensa dessa forma. Qual o melhor lugar para uma pessoa que não quer viver com Deus, que rejeita os ensinamentos de Deus, que não aceita o governo de Deus e que pouco se importa para as coisas de Deus? Eu acredito que seria afastado de Deus. Esse novo lugar não é porque Deus os enviou para lá, é porque eles escolheram estar para sempre separados de Deus. Tem um pastor, se não me engano, o Hernandes Dias Lopes, que ele diz que o inferno fica numa vida sem Deus, no fim de uma vida sem Deus. Onde fica o inferno? No fim de uma vida sem Deus. Então muitos querem se colocar como pessoas que vão definir a maldade de Deus mandando alguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Inferno e céu são escolhas. É uma escolha que você faz ainda nessa vida. Amém? Então eu acredito, diante dessas colocações que te fiz, analise que o morto ou aquele que faleceu, ele não está dormindo. Ou ele está para sempre com o Senhor, ou ele está em tormentos. Essa história, essa doutrina de sono da alma não tem base escriturística, não tem base na palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, espero ter respondido tua pergunta. Se não, entre em contato com a gente por e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp. Curta aí a nossa mensagem, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com alguém, porque é algo que traz para você e para muita gente edificação. Claro que os que são contra, eles têm a sua outra posição e eu também não vou lutar com eles, né? Então eu tenho a minha posição já há décadas, crendo, acreditando como 1 mais 1 é 2, que ao morrer eu estarei para sempre com o Senhor, em plena consciência e esperando para receber ali o corpo glorificado, o qual o Senhor dará a todos os que o amam. Amém? Deus abençoe tua vida. Precisando esclarecer algum assunto, nos envie a sua pergunta. Teremos o prazer de responder segundo a palavra de Deus.